E aí foi quando, em 2020, a minha irmã mais nova se formou também em Direito. Aí eu cheguei para ela e disse, Aparecida, se eu colocar um escritório em Granja, eu queria começar em Granja. Por quê? Porque eu disse, é minha terra, é meu povo, é minha gente, eu vou botar meu escritório lá. Meu primeiro escritório vai ser em Granja. Aí Aí deixa eu eu só disse, fazer uma observação antes de você entrar nessa parte. hum, Você lembra duas coisas. A primeira, em relação a essa questão do juizado. Nesse sim, período que você trabalhou no juizado como conciliador, aí eu lembrei aqui do desembargador que ele falou, não, você tem um jeito, era assim, um advogado, um colega não foi advogado. nem não, uma pessoa que lhe disse lá atrás, assim, olhe, você vai ser advogado, vai ser Ah, sim, eram os advogado, que colegas, eram os você amigos, é eram os muito amigos. comunicativo, Eram os amigos, né? era. Primeiro, pro, eu fui lá no, acho que foi no juizado especial mesmo, lá na faculdade Luciano Feijão. Sim, ali já foi depois, nós viemos para ali em 2017, se eu não estou enganado. Eu me lembro que eu lhe conheci no juizado especial. Já a Uhum. primeira vez que eu lhe vi, você nem sabe, mas eu me lembro, foi lá no juizado especial. O, eu não sabia quem você era, Uhum. mas eu vi você circulando, conversando com um, conversando com o outro, falava com um, falava com o outro, eu olhei assim, aí eu disse, rapaz, esse cara é gente boa, comunicativo, fala tal, e aquilo me marcou. Ficou, ó, uma pessoa lhe disse lá É, atrás que já lhe conhecia. O que é. marcou para mim nesse dia foi justamente esse jeito expansivo, comunicativo, voz de locutor, Era, tinha uma voz né, falando de, assim né? muito explicado, falando bem, comunicação, falava com um, falava com o outro. Eu observei aquilo naquele dia. E eu era amigo do Igor, e o Igor dizia, cara, tem um amigo que está estudando, que é o Gilson e tal. É, Mas eu eu não ia para. sabia que você era o Gilson, amigo do Igor. E Uhum. aí eu recordo que eu perguntei para alguém, eu falei. E nesse dia a gente se falou, se Sim, cumprimentou e tal. sim. E aí eu me lembro que depois eu perguntei para alguém, rapaz, quem é esse rapaz aqui? Não, rapaz, é o Gilson, ele é conciliador aqui. Aí eu lembrei do Igor, aí depois fui perguntar a ele. Igor, cara, o Gilson, seu amigo que tá estudando, é o cara que tá lá no juizado. Aí ele rapaz, eu vi ele lá, ele é muito comunicativo, rapaz, aquele cara é gente boa, viu? Ele, ora, eu tô lhe dizendo. Então, eu guardei Eu essa lembrança, sou. eu queria lhe falar hoje. Eu não Ótimo, esqueci desse dia, não lembrar. essa primeira impressão que você deixou para mim ali, eu acredito que deixa para muita gente. É uma boa Eu conheci o Igor. impressão. Muito bom que foi uma boa impressão. É, com É, certeza. eu conheci o Igor na biblioteca, porque nesse período de 14, de 13 a 15 que eu fiquei em casa, eu ia para a biblioteca do Luciano Feijão, né, estudar, e lá eu conheci o Igor, colega dessa época, um colega que ainda hoje a gente mantém Sim. um bom relacionamento. E ele falava de você, mas eu também não lhe conhecia. Ele falava, pá, o Anderson passou para promotor, você era uma inspiração Você para nós falou aí amigos. do dia 3 de setembro, ou 3 de outubro, né? Que vocês 3 de foram lá no outubro, tribunal. Eu fomos. estava no exercício do cargo há 3 dias. Olha que legal, interessante. Porque E começou. aí, Eu fui para a comarca dia 29 de setembro de 2014. Era um domingo pronto. à noite. Nessa época, você era a nossa inspiração próxima. O Igor falava muito. Rapaz, o Anderson passou para promotor e o Igor queria muito ser promotor. Era procurador da Procurador, AGU. procurador da AGU. AGU. Ele fazia para concurso para a AGU. Era. E aí, meu caro Anderson, eu sei que eu fiquei ali no juizado e depois eu falei para minha irmã. Se ela tocasse o escritório, ela acabou aceitando. Eu coloquei o escritório em Granja, pedi para sair do juizado e disse: agora eu vou voltar para a advocacia. Isso já em 2021. No dia. Eu me desliguei do juizado. O meu escritório eu fiz todo no ano anterior, mas eu só abri as portas, só inaugurei no dia seguinte ao meu desligamento do tribunal, para exatamente não deixar margem para nada. Sim. Eu lembro demais que E o meu esse de Granja, ou foi o de Sobral? de Granja, De na época Granja. eu abri Granja primeiro, aqui em Sobral foi um ano depois. Em Sobral, em Granja, o que eu fiz? Eu inaugurei o escritório no dia 10 de fevereiro de 2021. Eu me desliguei do tribunal no dia 8 de fevereiro. Meu mandato, eu pedi minha demissão, minha exoneração, melhor dizendo,
E aí eu tirei férias, né, em dezembro, e essas férias foram até o dia 8 de fevereiro. Quando terminou, eu disse, pronto, agora eu posso inaugurar o escritório para não ter conflito de interesse, fazer as coisas direito. E aí comecei ali aquele escritório e graças a Deus eu estou muito realizado hoje. Lá, aí outra coisa interessante, eu estava aqui em Sobral, ia na Granja um dia só, terça-feira. Terça-feira eu ia para a Granja. O Roberto Didier, meu amigo que é médico, Sim. atendia lá, e aí eu ainda ia de carona. Digo, Roberto, terça-feira eu vou contigo, vou e volto. E aí nós fomos ali um ano mais ou menos, o Roberto ainda ficou indo por Granja. E depois eu coloquei o História aqui de Sobral. E depois, no ano passado, em outubro, eu decidi colocar, sabe aonde? Lá no Pitbull, lá no Foi interior. mesmo. Olha Foi. aí, rapaz. Tenho o escritório lá hoje, abre todo dia, de segunda a sexta-feira, para atender aquele povo. E aí eu, Olha aí, que ainda maravilha. ontem, inclusive, eu estive lá atendendo, você acredita? E aí Acredito. eu disse, por quê? Eu digo, eu vou colocar na Granja o primeiro, porque eu sou da Granja, porque eu acho que a gente tem que fazer carreira na cidade da gente também. E coloquei no Pitbull porque eu disse, é aqui que eu quero vir mais, eu gosto de ir lá, eu gosto de ir mais vezes lá. E se eu colocar o escritório, eu vou me motivar mais aí.